Ora, muito boa noite, seus telespectadores. Estamos hoje no 4º programa e realmente continuando a nossa senda de trazer aqui pessoas com interesse, que trabalham connosco, formando na Clínica de Rio Tinto. Hoje eu diria, são todos especiais, mas hoje também é especial, porque vamos falar hoje do que é a fisioterapia. Eu não diria, no último programa falámos do que é a terapia da fala, perceberam que temos muitas dúvidas do que é a terapia da fala, mas a fisioterapia, eu direi que toda a gente que nos está a ouvir e a ver sabe muito o que é a fisioterapia. Provavelmente, hoje vamos provar o contrário. Vamos provar que se calhar não sabem o que é ou têm ideias erradas do que é a fisioterapia. E para isso eu trouxe o Dr. Bruno Martins, de qual eu agradeço a presença, que é só, eu diria, um dos meus braços direitos, o meu braço direito, porque trabalha comigo há quase 8 anos, 9 anos já, e que realmente é uma vida, e que nós habituámos-nos muito, obviamente, e formamos uma equipa. Eu diria que há palavras que têm sido chave neste programa. Uma delas é o trabalho de equipe. Falamos isso no primeiro com o podologista, falamos isso no último programa com o otorrino, com a terapia da fala, em que englobava inclusivamente o otorrino, e hoje acho que vamos também com o primeiro. Portanto, primeiro, agradecer ao Bruno aqui a sua presença, e eu diria, Bruno, que gostava que tu me definisses para ti o que é a fisioterapia. Sim. Eu já sei que é difícil dizer isso em algumas palavras, mas o que é que tu definias o que é de fisioterapia Ok. hoje? Antes de mais, o prazer é todo meu estar aqui, não é? Eu vou tentar definir de uma forma abreviada o que é fisioterapia, porque eu arriscaria a dizer que não tem nada a ver com aquilo que as pessoas pensam, não é? Houve um estudo há uns tempos que fez um questionário de rua a perguntar o que era a fisioterapia. As pessoas resumiam a fisioterapia a duas coisas: a massagens e a ginástica. É isso. Ponto. Não é? E não é bem assim, como é óbvio, não é? A fisioterapia atualmente é considerada uma ciência que estuda, que diagnostica, que trata, que previne qualquer tipo de alteração motora, seja de origem neurológica, seja de origem física ou motora, Claro. seja por um acidente, seja por uma deformação de nascença, seja por o que for. Por isso é que a fisioterapia tem várias áreas de intervenção, desde a da neurologia, da ortopedia, da genitourinária, da obstetrícia, pneumologia imenso, não é? Dermatologia, estética. Dentro de qualquer alteração física que o corpo tenha essa alteração, essa lesão, a fisioterapia estarás nisso. É fundamental. Eu acho que sim, tu conseguiste realmente resumir um pouco isso. Mas e as pessoas falam, é óbvio, e para isso nós trabalhamos em conjunto há muito tempo, é óbvio que o musculoesquelético, as lesões ortopédicas e de traumatologia são uma parte importante da fisioterapia, não é? Mas que não é só. Não é só. Curiosamente, tu falaste ainda agora uma coisa que é engraçadíssima, dermatologia. Então a pessoa diz, eu tenho um problema grave de pele, para que é que eu vou ao fisioterapeuta? Claro. Não é? Até aí, obviamente que é uma área muito específica da fisioterapia, que é a dermatoestética, mas cada vez mais temos colegas a fazer curso de formação nessa área e a trabalhar nisso. Felizmente, eu digo felizmente porque eu sou dessa opinião e eu sou o caso vivo disso também, um dos, não é? Cada vez há mais especialização dentro da fisioterapia. Claro. Há colegas a trabalhar só numa área Só da fisioterapia. numa área disso. E eu sou um caso desse, eu trabalho em... Claro. Não é? Como Quase o Paulo Amato sabe, 99%. eu trabalho em casos de musculoesqueléticos, dentro da medicina desportiva, da ortotraumatologia, não é? Claro. E felizmente agora começa a haver especializações. Claro. Eu arriscaria que se calhar até 10 anos, quando eu comecei, havia poucos casos de colegas, eu acho que não estou a dizer nenhuma asneira porque tinha essa noção, que trabalhavam, como atualmente eu trabalho e como os outros colegas trabalham, especificamente numa área.
uma pessoa chegava a uma clínica, tinha um mapa de doentes e tínhamos um neurológico às 9h, tínhamos um ortopédico, às 9h30 tínhamos um respiratório, às 10 tínhamos uma pediatria. Conclusão, eu sempre achei que isso não era a melhor solução e a prova viva é esta. E nós hoje no programa vamos dizer provavelmente algumas coisas que possam levantar alguns problemas. E tu já estás aí a querer levantar um problema. E realmente, quando começámos a trabalhar, e o Dr. Bruno começou a trabalhar comigo na senda de tratamento dos doentes pós-operatórios, muitos deles, e pré-operatórios. Obviamente, muitos doentes, antes de ter a indicação cirúrgica, têm que passar na fisioterapia e que muitas vezes com êxito tu consegues resolver isso muito. Aliás, eu percebo hoje que o licenciado em fisioterapia evoluiu muito, não é? Portanto, aquelas pessoas, e disseste muito bem há um bocado, que as pessoas julgam que é massagem, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Isso, o fisioterapeuta também faz massagem, como também o médico dá injeções. Quer dizer, exatamente. Não são coisas que são complementares. Agora, é muito mais para além disso, não é? Isto, e começa logo pela base da formação, não é? Claro. Eu não sou desse tempo, terei o curso muito mais tempo, muito tempo depois, mas no início o curso de fisioterapia é um curso totalmente técnico. Nós, neste caso os colegas, eram únicos exclusivamente, eles só aplicavam a técnica, não sabiam porque aplicavam, exato, qual é o intuitivo, com que objetivo, fisiologicamente, neurologicamente, não. Tinha uma prescrição de ultrassons com X intensidade. Eles aplicavam, ponto. Isto que era na altura do bacharel. Atualmente não tem nada a ver. Eu posso falar por mim. Eu tenho a licenciatura em fisioterapia, sou pós-graduado em medicina desportiva, sou pós-graduado em pediatria. Conclusão, há áreas de intervenção, nós sabemos o que estamos a fazer, porque fazemos, não é? Basta-nos ter o doente à frente, fazer um diagnóstico. Obviamente que é essencial a presença do médico, não é? Porque o médico é quem faz o verdadeiro diagnóstico através dos exames e de outros meios de recursos que nós não temos acesso. A partir daí nós pegamos o doente e tratamos mediante aquilo que nós... E eu sou testemunha disso, aliás. Eu tive o grato prazer de ser o teu professor no primeiro ano e realmente percebi que hoje a fisioterapia é muito além. Vocês dão, eu dizia a alguns casos, atenção que nesta área vocês sabem tanto como um médico, quase, não é? Eu lembro-me de dizer isso em determinados assuntos, no cruzado anterior, lembro-me disso também, e realmente é uma preocupação de formação grande. E daí que se vê muitos cursos pós-graduados, como tu falaste bem, vê-se muitos congressos também de fisioterapia, mas realmente eu queria tocar algum assunto que eu sei que é um bocadinho polémico, mas eu não resisto. Os telespectadores vão ter que me perdoar, mas aqui não há papas na língua, temos que falar as coisas, não há comentários que são a nossa opinião. E realmente, quando nós começamos a trabalhar, eu pedi sempre qualidade, não é? Eu dizia, o meu lema é 1 hora um doente, 1 hora um fisioterapeuta e uma doença e um tratamento, quer dizer, e realmente é impressionante. Agora, notamos que infelizmente isto nem sempre acontece, não é? E notamos que clínicas com muito boas condições, mas que realmente se faz assim uma fisioterapia um bocadinho industrial. Lá está, faço as eu massagens. Eu sei que a culpa não é... E não passa de massagens. Não passa disso. E isto realmente... Temos falado nisso muitas vezes os dois, porque nos preocupa, porque isto joga contra nós e joga contra os doentes. Sim. Isto é um facto. E eu, como ortopedista, sinto-me alguma autoridade em poder falar nisso, não é? Claro. Porque muitas vezes, obviamente, nós, como ortopedistas, pretendemos que o doente faça todos os tratamentos não cirúrgicos. Só esgotando os tratamentos não cirúrgicos é que nós avançamos, e muitas vezes os doentes vêm ter connosco e dizem: doutor, fisioterapia não faça isso, que eu já fiz 50 sessões, alguns até dizem já fiz 100 sessões e não resulta nada. Ora, eu ao princípio engolia, não é? E os nossos telespectadores estão lá em casa, e eu poderia dizer, eu realmente ao princípio ficava assim a olhar para o doente, isto acho um bocadinho difícil. E até sei que muitas vezes vinham de clínicas de qualidade, mas depois, esmiuçando um bocadinho o assunto, percebia que chegavam lá 15 minutos, o doente às vezes é que fazia lá os tratamentos. Claro. E vinha embora. Isso não é fisioterapia. Não, mas isso passa-se, infelizmente,
em quase todas as clínicas com convenção com a RS, convenções com grandes seguradoras, não é? Não vale a pena entrar muito por aí. Isto porquê? É um volume muito grande de doentes, para um número muito limitado de fisioterapeutas. E depois ainda entra outro problema, que Nós sabemos os números, não é? Exatamente. Há clínicas que apontam 600 tratamentos por dia. Sim, 600, 760 casos de misericórdia. Não, isso não é um número muito vasto. Obviamente que depois, para limitar em questões de gastos, poupa-se na mão de obra, mete-se poucos fisioterapeutas, mete-se mais auxiliares, não é? Mas mesmo e havendo esse número limitado de fisioterapeutas, acaba por dar mais ou menos 7 doentes por hora. Não, quer dizer, não. Eu até sei que há regras nisso, não é? Eu penso que são 4 doentes por hora, que eu pessoalmente até acho demais. Acho que a regra está em 4 doentes por hora, ortopédicos, mas portanto, se for neurológico só pode ser 3. Tem que ser mais. Tem que ser muito mais, não é? Quer dizer, se eu demoro a tratar um doente, normalmente em média, por sessão, entre os 45 minutos a 1 hora, um doente ortopédico, quanto mais demoraria se tratasse um neurológico. Porque isto muitas vezes joga, pronto, isto é uma parte do programa que eu não conseguia, e eu acho que os telespectadores merecem essa atenção, nós falarmos de verdade, e que realmente é uma das coisas que particularmente, até porque tenho responsabilidades na fisioterapia como professor de fisioterapia, e que realmente me preocupa quando o próprio doente tem uma má ideia do que é fisioterapia. E tem razões para ter. E tem razões para ter, infelizmente. E eu às vezes dei-me ao princípio de ter o cuidado de telefonar para alguns colegas meus e alguns colegas, excelentes colegas, não estamos a falar em termos de qualidade, mas que realmente eu perguntava ao colega, mas não pode ser, o doente desde que esteve aí a fazer, o próprio doente vai-nos contar que realmente o que fazia, ou digamos, o que não fazia. O que não fazia. E ele dizia, pois, mas isto eu tenho tanta gente que isto não posso. Mas isso não pode ser justificação. Isso não é justificação. E assim, nós apanhamos. Eu lembro de uma doente não há muito tempo, há 4 ou 5 meses. Era uma primeira vez, eu recebi a doente, não sei o que apresentamos, e a primeira coisa que ela me disse depois do nome foi: digo-lhe desde já que não acredito em nada que vou fazer aqui. É isso. E eu, isto quer dizer, ter um doente em que a primeira vez que nos chega nos diz isto. Pô-los no sítio. Isto tem que correr mesmo muito bem, porque senão, não é? Felizmente correu às mil maravilhas. Isto porquê? Porque uma doente tinha feito 2 anos de fisioterapia por uma lesão banalíssima e que simplesmente aquilo não se ia descer para a torta. Porquê? Porque era 10 minutos de tratamento, hoje com um terapeuta, amanhã com outro. Claro, como é que ela não ia ficar com má impressão? E depois que voltou a fazer fisioterapia, porque foi voltado a indicar a fazer o tratamento, mas disse logo: eu não me acredito em nada que vai acontecer aqui dentro, porque realmente eu já tenho uma prova de 2 anos. É isso. Por isso é que eu digo que isso é um tema importante, é um tema que realmente, eu diria que hoje não será tão agradável, pode chocar alguns colegas e até colegas de fisioterapia, mas que sabem que é verdade. Sabem a verdade. Os colegas sabem que é verdade. As coisas têm que se dizer e não vale a pena, porque realmente eu acho que joga contra a fisioterapia. Eu pessoalmente até podia ficar todo contente, dizer: olha, este senhor vai aceitar ser operado mais depressa, porque realmente nas várias. Mas o que não é verdade, eu muitas vezes insisto com o doente: não, você vai tentar outra vez porque não tem indicação cirúrgica, não é? E eu hoje em dia, até porque tu sabes muito bem que eu sou um crente na fisioterapia, desde que bem feita, daí é que eu não estou a dizer a tua qualidade, que é excelente, como é óbvio, e tantos anos trabalhamos, mas é por isso que muitos fisioterapeutas se tornaram célebres, porque realmente dão uma atenção especial ao doente e empenham-se no doente, não é? E isso é importante, não é? E eu ainda hoje ouvi uma história de um doente, e isto a propósito, dizia assim: doutor, eu não vou ali, ao contrário, curiosamente, eu não vou ali, não vou dizer nomes, por uma razão, é que aquele senhor fisioterapeuta tem tanto que fazer que ele não abdica que seja eu a fazer os tratamentos às pessoas. Conclusão, demora imenso tempo, porque tem muitos clientes e demora imenso tempo. Quer dizer, mas é por aí, não é? Quer dizer, até porque, eu acho que é importante que tu refiras isso, quer dizer, como é que é as tuas condições de trabalho neste momento na clínica? Isto começa logo, desde o início, uma opinião mútua, não é? Que os dois tínhamos sobre isso, que é uma coisa que começa logo por aí, que é o seguinte: porquê que a fisioterapia, dentro das atividades médicas e paramédicas, não é? Eu diria que acho que não estou a dizer nenhuma asneira, é a única especialidade que faz tratamentos e avalia doentes em conjunto. Começa logo por aí. Exatamente. Porquê é que nós somos diferentes da podologia? Porquê é que nós somos diferentes da terapia da fala, da ortopedia, da medicina dentária? Porquê?
Então, sendo assim, porque é que os ortopedistas veem 4 doentes ao mesmo tempo? O senhor queixa-se do joelho, você queixa-se do pé, e vêm os doentes ao mesmo tempo. Porquê é que nós, então, temos que ver doentes e tratar doentes todos ao mesmo tempo? Eu diria que parece combinado isto, e não foi combinado, e tu sabes muito bem isso. É óbvio. Que é uma das... Até está mal na própria lei. Exato, está mal na própria lei. Começa logo uma coisa que eu acho que... Tu sabes que a nossa clínica... É o termo ginásio. Pronto, a nossa clínica foi desenhada, inclusivamente, para um ginásio que não existe. Que não existe, claro. Que nós temos o ginásio, que é o meu consultório, exatamente, que tem 35 metros quadrados, mas que tu e bem achamos por bem que tu deverias ter um espaço mais íntimo para realmente haver um contacto com a pessoa. E a própria lei diz que tem que ter um ginásio. Começa logo por aí mal. A própria lei incute é que seja feito tratamentos em série. Porque isso está mal, como é óbvio. O que é que a pessoa faz no ginásio? Ou anda na bicicleta, ou anda no tapete, ou faz uns aparelhos de musculação, então não precisa ir à fisioterapia, não é? Nem tem a orientação de um fisioterapeuta, de um plano de treino para fazer no ginásio. Claro. Que até terá muito melhores aparelhos do que uma clínica que possa ter, não é? Claro. E por outro lado, aquilo que existe numa clínica mesmo, ou que deverá existir numa clínica mesmo, e realmente os aparelhos de fisioterapia envolvem um investimento considerável, não é? Eu sei que tu tens lá ondas de choque, tens lá todo tipo de aparelhos de ultrassons, de todo tipo de eletroterapia, mas isso realmente, aí é que deve-se investir, não é? Claro. Provavelmente, que é uma coisa curiosa, eu obviamente os telespectadores sabem que sou eu o proprietário da clínica, mas eu digo, Bruno, não precisas lá um tapete, não precisas... E tu dizes, isso é ultrapassado. É ultrapassado. Realmente o doente, muitas vezes até anda no ginásio e consegue. Por isso, então, para que é que se há de ter 40 pessoas ali? Parece que estamos a fazer concorrência ao ginásio. Exatamente, não tem lógica. Eu sigo o conceito que eu acho que é o correto, não é? Que é fazer uma consulta de fisioterapia. É evidente. Se há uma consulta de podologia, em que o podologista avalia, diagnostica, trata, porque é que nós, fisioterapeutas, não podemos fazer o mesmo? Dentro do âmbito que temos vindo a falar sempre nos outros programas, numa equipe. Obviamente. E nós muitas vezes discutimos casos, os dois. Claro, exatamente. E eu lembro-me, isto é uma coisa que me impressionou, e eu falei-te muitas vezes nisso, quando visitei uma clínica em São Paulo, no Brasil, uma clínica do Dr. Caio Neri, que é fantástica a nível mundial, em que realmente ele operava os doentes e tinha uma reunião onde estava o médico fisiatra, onde estava o clínico geral do doente, onde estavam os fisioterapeutas e discutiam o caso, viam o filme da operação e discutiam o caso, não é? Hoje em dia, muitas vezes tu recebes doentes, não tens o feedback do cirurgião, o que é que fez, até onde é que podes ir ou não, e as coisas andam ali. Obviamente os doentes que são mútuos, não é? Que são... Quantas vezes já fui com o Dr. Paulo para o bloco? E já foste para o bloco muitas vezes. É muito mais fácil para mim perceberes um pouco isso. Estive na cirurgia, vi as complicações ou não que a cirurgia possa ter tido, para depois conseguir pegar no doente de uma forma... É muito mais fácil. Para nós, que não é por ser para mim especial, para qualquer fisioterapeuta, é muito mais fácil pegar numa ligamentoplastia, que é uma recuperação, pronto, que as pessoas da área sabem que é uma recuperação complicada. Se a gente vir a cirurgia, ver a tensão com que o enxerto fica, ver como é que corre, especificamente, ir falando com o ortopedista, com o cirurgião na altura, é muito mais fácil quando o doente chega, passado uma semana e meia ou duas, começar a trabalhar com ele, do que se não tivermos a zero, não é? E tratar aquela ligamentoplastia, como se costuma dizer, desculpa o termo, tratá-la de livro, não é? Exatamente. Por protocolo. Aliás, estamos a falar nisso e hoje também é feito de histórias. Eu lembro de um caso, uma doente rara, que operámos com 65 anos um cruzado anterior. Era uma senhora de uma cidade aqui próximo do Porto, da Póvoa de Varzim, e eu escrevi o que devia fazer. A doente em causa foi ao colega de fisiatra e ele, por isso, simplesmente não acreditou. Isso é uma ligamentoplastia com 65 anos, um colega deve-se ter enganado, não é? E fez uma fisioterapia inadequada que prejudicou a recuperação da doente. Não é? E isto é uma história do que estamos a dizer, porque realmente o tal trabalho de equipa perdeu-se. Falta isso e a comunicação das pessoas também. Tu há um bocado falaste em ondas de choque, eu sei obviamente o que é as ondas de choque, mas o que é que tu achas, quais são as indicações da terapia das ondas de choque? As ondas de choque não é um tratamento, que é as ondas de choque, é a eletroterapia usada em lesões externas, isto é, não são lesões internas, é organismo interno. Não tem muita indicação em questões restritas, mas no que tem indicação é altamente eficaz e altamente fiável.
As grandes indicações das ondas de choque é uma coisa que atinge muito, uma patologia que atinge muito a população geral, que é as fasciites plantares, com ou sem esporão, de calcânio, não é? As calcificações tendinosas, o síndrome da banda iliotibial, e depois entra também nas fibroses crónicas, alterações quísticas dos tecidos. Aquelas alterações pós-ruptura. Pós-ruptura, por exemplo, eu tive... E os ombros e os cotovelos. Os ombros, especialmente. E epicondilites e epitroclites, que é os cotovelos golfistas e tenistas. Havia situações, e o Dr. Paulo Amado sabe isso, obviamente, melhor do que eu, por exemplo, uma calcificação do supraespinhoso no ombro, que é uma lesão que ataca muita gente. Acabam quase todos em quê? Em cirurgia. A cirurgia, claro. Com uma recuperação que nós sabemos que é complicadíssima. Não é? Atualmente, a taxa de sucesso das ondas de choque, por exemplo, nessa patologia em específico, é acima de 70%. Claro. 70% a 80% desses doentes ficam sem calcificação comprovada radiologicamente. Claro. E deixaram de ser submetidos a uma cirurgia com uma recuperação de 3 ou 4 meses e fizeram 3 sessões de ondas de choque. No limite 5. São, no fundo, no limite 5 e são sessões do quê? Uma vez por semana? Uma vez por semana, que ele tem a obrigatoriedade de ser... O limite mínimo é uma semana e o máximo são 15 dias, não é? E no máximo 5 sessões, mediante o tamanho da calcificação. No caso das calcificações... Eu sei que provavelmente isso não é muito usual e muitos dos nossos telespectadores nunca ouviram falar nisso, o que é as ondas de choque, não é? E tem a ver logo com o caro que é o equipamento. Há 2 tipos de equipamento de mercado. Há 2 tipos de ondas de choque no mercado que também pode levar um bocado à dúvida. Existe uma orelha de ondas de choque no mercado, não interessa marcas, não é? Claro. Que só faz uma onda de choque, porque o verdadeiro tratamento de onda de choque é constituído por 2 tipos de ondas de choque e não por um, que é as ondas focais e as ondas radiais. As focais são umas ondas de choque não tão mecânicas, que têm uma profundidade muito maior que as radiais. E há uns aparelhos, obviamente, não digo metade, é 1/10 do valor, claro, que só fazem as radiais. Muito bem. O verdadeiro aparelho de ondas de choque, que felizmente é o que nós temos, é o que fazemos, os focais e as radiais. O problema é que o aparelho é exageradamente caro. E a tua experiência obviamente que é aquilo que pretendemos é a verdade, não é? Em termos de sucesso, em termos de percentagem, qual é que tu definias? Muito acima de 70%. 70%. E tive casos maus. Tive uma calcificação de um daqueles que se fez 3 mais 3 e não se conseguiu. E esse caso, um caso engraçado, de um atleta da Federação Nacional, não é? Um atleta, não é olímpico, mas um atleta internacional, com umas calcificações muito grandes de um daqueles, fez as 3 sessões exatamente igual, ficou exatamente igual. Não desfez uma única calcificação. Fez-se novamente com controle ecográfico, conseguiu-se partir maior parte, mas mesmo assim teve que depois ser operado, não é? Eu diria que isso tem a ver, há estudos que dizem isso, tem a ver com o tipo de calcificação que o doente tem. Mas eu acho que isso, quer dizer, que é chamada fazer boa medicina. Quer dizer, não é nós esgotarmos todo o tipo de tratamentos conservadores que realmente nos levam para um tratamento cirúrgico que tem as suas complicações, claro, riscos, que não tem 100% de eficácia, como é óbvio, isso é bom que seja dito também, mas que realmente acaba por ser uma solução final que nos leva a ir... E com uma taxa de sucesso grande, não é? 70% ou 80% num caso de um doente que só lhe restaria a cirurgia. Se a gente pegar nesses doentes que só lhe resta a cirurgia, nesse leque de patologia, claro, e retirar 70% e resolver esse grupo, esse bolo de doentes, sem levar a um bloco operatório, desculpando, eu sei. Pronto, não é? Livra muitos da faca, como é óbvio, não é? É um sucesso garantido, não é? Mas falar em sucesso, eu estou-me a lembrar, e o Dr. Bruno Martins trata muitos atletas de alta competição e alguns, e eu estou-me a vir à cabeça, porque eu acho que é fantástico, não é? Eu não queria falar em nomes, mas ela se calhar não se vai importar. Eu penso que ela nos vai perdoar. Mas eu tenho muito orgulho. Por exemplo, tu trataste de pós-operatório a ginasta olímpica Filipa Martins, não é? Sim. E estamos a falar de uma atleta que ficou em 6º lugar a nível dos mundiais, dos mundiais. Ficou em 6º lugar nos mundiais. E em princípio tem apuramento para os Jogos Olímpicos. E que realmente ela foi operada e tu trataste-a durante muito tempo. E deve ser... E eu estou a falar agora na pele dos nossos telespectadores. Deve ser fantástico quando nós apreciamos... É assim, para mim, como fisioterapeuta... Porque tu passaste aquelas fases todas, não é? Claro. E eu digo muitas vezes ao doente, é que o ortopedista, o doente está muitas vezes meia hora, 10 minutos, 15, meia hora, mas que o fisioterapeuta passa ali muito tempo. Não é? Nós somos, e há uma relação o fisioterapeuta, somos padres, somos irmãos, somos
tudo e mais alguma coisa, Claro, não é? E precisamente os atletas é muito complicado, são atletas de alta competição. O caso dela não é uma atleta profissional em questões de honorário, mas nós temos muitos atletas da Primeira Liga estrangeira, já tratamos e operamos os atletas que até jogam na Primeira Liga, não em Portugal, que são altamente remunerados e está parado. Um atleta com uma ligamentoplastia 4 meses é muito complicado. Pois é. E depois, quando, por exemplo, imaginemos um exemplo, um futebolista com 32 que faz uma ligamentoplastia, pode não dizer, mas passa muito pela cabeça, será que um dia vou voltar a jogar futebol? Sem dúvida. E agora com 32 anos ou 33, o que é que eu vou fazer na vida? Sem não é? dúvida. E nós temos que lhe dar, primeiro tratá-lo terapeuticamente, não é? Claro. Mas depois dar-lhe toda aquela confiança que ele precisa, dizer, pá, calma, nós estamos aqui para te ajudar e tu vais voltar a jogar. Não é? E é uma coisa muito importante em termos mesmo de recuperação, e eu lembro do caso dela, porque estamos a falar não propriamente numa futebolista, estamos a falar numa ginasta, que realmente trampolim, ginasta de paralelas, de barra, solo. Ela faz movimentos, e nós temos o prazer de seguir até no Facebook, que ela faz o favor de pôr muitas fotografias de competições em que está presente, e que realmente é fantástico aquilo que ela evoluiu, não é? E isso dá-nos um prazer grande, não é? Claro, é um caso, um contributo do nosso trabalho, não é? Quer dizer, aquilo é que é o nosso trabalho, é pegar num atleta que está lesionado, que está incapacitado de sequer treinar quanto mais ter uma prova com um âmbito mundial, e saber que esse mesmo atleta que hoje estava incapacitado de sequer treinar, passado 4 meses, que foi o caso, estava a ser apurada para um campeonato mundial de ginástica e altamente bem qualificada. Porque muitas vezes as pessoas também, e agora defendendo um pouco a minha parte, as pessoas às vezes têm aquela ideia, vai ser operada, acabou. Acabou para o desporto, não é? Aliás, era precisamente o contrário. Às vezes as pessoas perguntam-me, mas antes não se ouvia falar tantas operações, doutor, no desporto, não é? E depois ouvia-se a falar muitos que acabavam as carreiras precocemente, não é? E hoje realmente evoluiu muito a fisioterapia, não é? A fisioterapia não tem nada a ver, eu trabalho há 10 anos, não é? E não tem nada a ver a fisioterapia há 10 anos com o que é hoje. Nós, fisioterapeutas, já apresentamos em congressos a nível mundial. Aliás, eu sou testemunha disso. O Dr. Bruno Martins tem inclusivamente apresentado trabalhos no Congresso Nacional da Ortopedia, em que foi convidado para falar em recuperação de próteses de tornozelo. Eu lembro que foi da última vez que estiveste presente, com uma excelente comunicação, de como se deve fazer. E estamos a falar, eu diria, em alta competição da ortopedia. São próteses de tornozelo, que são coisas muito específicas e já com um determinado grau de recuperação fantástica. Exigência importante, não é? Mas tu tens vários tipos de doentes. Portanto, falámos muito em desporto, é uma parte importante que nós temos na clínica, obviamente, mas também temos muita gente de pessoas. Temos doentes. Inclusive, eu sei que tu até tens doentes infantis, não é? Crianças. Sim, crianças, aquelas doenças infantis, os Osgood-Schlatter, traduzindo, porque é um termo complicado, é uma alteração da inserção do tendão rotiliano no joelho, que aparece muito, lá está, são crianças, mas aparece muito em jovens atletas, não é? Claro. Eu acabo de falar muito em atletas porque é a minha grande área de trabalho. Apanho muitas crianças. Praticamente por doenças de Sévara, aos Osgood-Schlatter, apanho muito. Depois tem as pessoas mais de idade, aquelas artroses, lombalgias, que é o apanagem. É o apanagem. Então, Bruno, o tempo passa, bastante. E eu digo desde já, fica convidado para vir a outro programa, porque eu acho que ficou muita coisa por dizer. Dissemos algumas coisas que é aquilo que sentimos, os dois, e que deixámos aqui publicamente a nossa ideia, que é, portanto, combater no fundo a qualidade. E eu ia-te pedir assim uma mensagem final do que é que tu dirias às pessoas que estão lá em casa em termos da fisioterapia, não é? Voltando, foi por aí que nós começamos, confiem em quem sabe trabalhar, confiem na fisioterapia, porque nós fazemos a diferença, é isso que nós... Isso é importante, quer dizer, e realmente a honestidade no trabalho representa o gosto que nós empenhamos nisso. E consequentemente o sucesso, não é? É evidente, porque todos nós, as pessoas têm aquela ideia que muitas vezes a medicina privada é para ganhar dinheiro. E eu diria quem se mete nisso para isso está mal. Vai ficar mal. Eu digo isto muitas vezes aos doentes, digo isto mesmo muitas vezes. Os doentes não têm ideia, eu acho, é a minha opinião, de quanto nos sabe bem o doente chegar na segunda sessão, ou na terceira, ou na quarta, assim, estou francamente melhor. Claro. Eu arriscaria a dizer que sabe-nos quase tão bem a nós como ao doente. Obviamente que o doente tem o benefício do alívio da dor, não é? Antalgia. Agora, a nós,
Quer dizer, calma, nós estamos ali a fazer alguma coisa. Eu diria, não sei se tu concordas, que a grande diferença entre a medicina pública e a privada, para mim é uma. Na privada nós tratamos o que queremos, empenhamos o que queremos, e sentimos na pele os nossos sucessos e os insucessos. Porque também isso Porque quando estamos noutro tipo de medicina, dá-me a impressão que a responsabilidade não é nossa, dilui-se, não é? Ai, ó Sr. Doutor, fiquei mal, olha, vai para a lista de espera, acontece e vai para a lista de espera. Não é? Nós temos uma responsabilidade muito mais acrescida, nós temos muito mais tempo, mais contacto, não é? E temos que resolver o assunto, não é? E, feia ou não que pareça a expressão, o doente está a pagar. Pois é. Feia ou não que pareça a expressão, verdade, não é? É verdade. Mas não é por aí. Nós, na medicina privada, na clínica privada, nós só fazemos aquilo que realmente nos especializamos, aquilo que realmente gostamos. Obviamente que depois os resultados vão ser diferentes. Eu diria essa seria realmente o nosso tempo está a esgotar, e eu que te digo, desde já fica aqui o convite para um outro programa em que realmente nós tentamos fazer aquilo que gostamos, não é? Sim. E isso dá-nos a vantagem, quando somos donos do que estamos a fazer, é essa a grande diferença, não é? Claro, e conseguimos realmente realizar e dar qualidade ao trabalho ou não, porque isso depende de nós. Totalmente só, não é? de nós, claro. E no fundo eu acho que foi uma mensagem fantástica e tem ficado em todos os programas, e agora mesmo para terminar, tem ficado esta mensagem. Falámos em trabalho de equipe, falámos em prevenção, falámos em necessidade de rastreios, e realmente hoje, se calhar, eu deixava a palavra, falámos em honestidade de trabalho, sim, que é importante. E isso eu sinto na fisioterapia. Eu sinto que realmente temos que nos empenhar na honestidade, temos que nos empenhar porque realmente temos uma arma fantástica que temos que usar. E com estas palavras eu deixava a vossa companhia, esperando agora, num 5º programa, que tenhamos aqui outra área da medicina que permita esclarecer muitas das dúvidas vossas lá em casa. Muito boa noite a todos e obrigado mais uma vez. Obrigado.